Bom dia, tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo bem? Chove por aí também, tá fresquinho, né? Quinta-feira, dia da nossa aula de história. Então hoje a prof resolveu gravar um vídeo. A aula é bem tranquilinha, é curta e nós vamos falar sobre documentos históricos. Como será que o historiador, lembra que nós já falamos sobre isso numa aula passada? Como será que o historiador faz para buscar então as informações que depois ele vai usar e colocar nos nossos livros, nas nossas apostilas para a gente aprender? Esse é o conteúdo da aula de hoje. Então nós vamos lá na página 6, pega a tua apostila nova, né, desse trimestre, na página 6, que fala do texto e contexto. Na página 6 vai trazer então aquilo que nós consideramos um documento histórico. Sabe o que é aquilo ali que está em marronzinho? É um trecho de escrituras, ou seja, de registro de compra e venda de escravos na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Sabe de quando? De 1839. Muito antigo, né? Então, ele é um registro histórico porque ele conta um pedacinho da história do Brasil, de quando o Brasil ainda tinha a escravidão era legal, era normal e infelizmente, né, a compra e venda de seres humanos era considerado normal. E aqui está o registro, então, de uma compra e venda de escravos, certo? Então, olha só, quem está vendendo lá é o Pedro Ferreira Rodrigues. Para quem? Para o Miguel Joaquim de Oliveira. O que é que o Pedro está vendendo? O escravo Manuel Crioulo, que foi herdado após a morte de Ana Rodrigues, que era a mãe do Pedro. Qual o valor do escravo? Bem importante essa informação, não era barato não. 500 mil réis, no dinheiro da época que era réis, né? Data, quando que foi vendido? O dia, né? 19 de outubro de 1839. Onde? Olha o lugar, olha como era o nome da cidade, isso que nós estamos estudando agora, né? Os nomes das cidades se modificam? Podem se modificar sim. Olha o caso ali, ó. Vila do Santo Antônio e São Sebastião de Uberaba. Hoje a gente não chama mais assim. Tá ali o nome, né? Uberaba, Minas Gerais. Muito bem. Data limite para fazer a transação, né? 7 de outubro de 1839 a 3 de março de 1841. Outra venda. Vendedor Marçal Gonçalves de Souza e o comprador Alferes Bernardo. Então ali aparecem então 3 vendas, né? 3 compras e vendas de escravos. Esse é o documento histórico que vocês agora, né? Depois que acabar de ver o vídeo, vão responder então no caderno aquelas questões referentes a esse documento histórico. Que questões são essas? Elas perguntam: onde a venda de escravos ocorreu? Vocês vão pôr um nome, como está ali, Vila de Santo Antônio e São Sebastião de Uberaba. Quando a venda de escravos ocorreu? Qual é a data, né? Você conhece o local onde a venda desses escravos ocorreu? Eu não conheço, eu só ouvi falar, mas eu não conheço. Você acha que esse local ainda tem esse nome? Nós sabemos pelo texto da apostila que não tem esse nome mais, né? Que mudou um pouquinho. Quais são os compradores e os vendedores? Vocês vão colocar o nome então. Quem são os compradores e quem são os vendedores dos escravos? Quais são os nomes dos escravos que são vendidos? Vocês vão ver que é os nomes bem diferentes do nosso nome com sobrenome. Porque era escravo, nem sobrenome direito tinha, né? Quais informações a respeito da história do Brasil podem ser extraídas a partir desse documento? Que informações a gente pode extrair? Informações sobre a época da escravidão, como que eram realizadas as transações, que os registros das compras e vendas eram feitos em cartório, olha que importante isso, né? Então, o escravo era tratado como um bem, como a gente compra um terreno, como a gente compra um carro, né? Então ele era registrado também, olha que importante, né? A gente sabe também o valor da compra e da venda, né? Quanto que um escravo custava, onde que isso acontecia, aqui é nas Minas Gerais, certo? Então, e por isso tem essa importância, esse documento aqui que vocês puderam olhar, analisar, estudar, né? Para melhor compreender esse momento da história.
quanto o comprador pagou pelos escravos. Tira lá, então, né? Cada escravo teve um valor. Os 2 primeiros têm o mesmo valor, o terceiro, né? Que é um pouquinho mais barato. Os 2 primeiros é 500 mil e o terceiro é 400 mil reais, né? Agora a 12 vocês não precisam fazer, porque aqui pede para vocês fazerem uma comparação entre esse documento e um atual. A apostila esqueceu, não sei, não tem um documento atual, então não tem como você fazer a comparação. Então a número 12 você não precisa fazer. Depois você vai fazer o quadradinho lá da 13, que pede para você, fazendo ainda uma relação com esse documento aqui. Olha só, antigamente o dinheiro se chamava réis. Hoje em dia, como chama nosso dinheiro? Qual o nome do nosso dinheiro hoje? Você sabe, né? Escrever ali no quadradinho, então. Antigamente, o local da venda era uma vila chamada de Vila de São Antônio e São Sebastião do Uberaba. Atualmente, essa vila é uma cidade chamada lá em cima, mas bem no título antes de entrar no documento, tem o nome da cidade. Só buscar lá, né? Antigamente, a compra e venda de escravos era algo permitido por lei, muito comum, infelizmente. Hoje, a comercialização de seres humanos é o quê? É considerada um crime, galera, um crime muito grave, né? Ainda bem. Nenhuma civilização, né, se desenvolve. A gente pode dizer considerada desenvolvida, né, desrespeitando os direitos humanos, né? E nesse caso, a escravidão é um desrespeito ao direito das pessoas serem livres, das pessoas viverem como elas acham que devem viver, certo? Então, hoje em dia, a comercialização de seres humanos, ainda bem, é considerada crime. Galerinha, a aulinha de história é isso. O prof vai deixar vocês trabalhando agora, fazer o dialogando, então, questões 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. A 12 não precisa. Depois vai lá para 13, é só completar aquela linhazinha que aparece ali, daí tá tudo feito. Tira a fotinho, manda para a prof corrige e fica tudo bem, tá bom? Beijo grande, tô morrendo de saudade. Eu sei que a prof Kathleen e a prof Daria vão fazer aula no Meet, por isso que a prof não fez Meet hoje, né? Senão vocês ficam muito cansados e não é bom. Então vocês vão assistir o vídeo da prof, a aulinha está disponível no Senac Digital, vou deixar também disponível no nosso WhatsApp e qualquer dúvida, até às 15 horas nós estamos juntos. Bye, bye. Se cuidem.